Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o mini índice, sobre o mini dólar, vou falar um pouco também sobre o que eu vi no mercado, o que aconteceu hoje no mercado e o porquê de eu não ter feito trade. Eu tive um ponto de vista muito bom hoje. Se eu tivesse executado, eu realmente teria feito uma grana boa. Só que eu tô na sexta-feira, véspera da prova, hoje foi dia de payroll. Eu acompanhei a movimentação do mercado desde de manhã, mas eu estava estava estudando e olhando o mercado. Eu achei melhor não fazer entrada, também não deixei ordem na pedra e eu acabei não fazendo, mas eu acompanhei. Eu tive um ponto de vista que foi bom. Se eu tivesse executado, ele iria me dar grana. Então, no início do dia, essa notícia que vai aparecer aí agora para vocês, ela não existia. Vocês podem ver que aqui foi publicado em 8 de março, 18 horas e 7 minutos. No início do dia, o que a gente faz no BR Investing é dar uma olhada na questão da notícia, né, no calendário econômico. Então a gente deu uma olhada aqui no calendário econômico, viu que 7 horas teve uma notícia e que iria sair notícia lá por volta de 10h30. Só que antes de essa notícia aqui ela ser liberada, aqui está em vermelho, parece que o mercado tinha uma expectativa melhor e acabou vindo negativa. Aqui parece que veio positivo, e a taxa de desemprego veio com índice negativo, aumentou um pouco. O mercado esperava 3,7, veio 3,9. Então, isso assim, a gente no primeiro momento olha e pensa que é irrelevante, né? Porque a diferença ali de 0,2 a mais, mas isso implica financeiramente, tem uma repercussão negativa. E por isso que o mercado taxa essa notícia como uma notícia negativa. Mas aqui no nosso caso, em especial, para a gente operar o dólar, quem é grafista, né, não se preocupa tanto com essas outras questões. Então, nesse momento aqui, para a gente entender em que momento que a gente se encontrava, o dólar ele fez um gap no dia 1º de março, um gap de baixa, e ele estava se encaminhando para a parte de baixo do preço. Depois ele fez um outro gap de baixa, que aparentemente era um gap de fuga. Depois ele retomou um pouco o preço, fez outro gap de baixa, e agora ele fez um baita de um gap de alta, absurdo, com volume, com expressão, e aparentemente ele vai fazer um movimento esperado. Ele chegou numa zona de compradores. Esse daqui, se não me falha a memória, eu ainda não falei sobre ele no canal. Falei sobre Marubozu, falei sobre Doji, e vou falar nesse final de semana sobre a pinça. Não vou falar sobre o chute ainda. Esse daqui tá parecendo que é um chute. E assim, um baita de um gap de fuga também que ele deixou aqui. Aparentemente ele vai buscar as máximas do preço, mas é aquele negócio, sem prejuízo de depois ele voltar para a parte de baixo também da banda de Bollinger. Geralmente quando isso acontece, ele sobe um pouco, volta para dentro desse preço para depois continuar a trajetória dele, mas nada impede que ele efetivamente ele se descolhe, porque ele enfrentou a média de 20 dias da banda de Bollinger e partiu com agressividade para cima. E o que eu vi, de tão interessante no dia de hoje, que eu acabei não fazendo. Quando eu cheguei ao mercado, eu já estava com essa configuração que está aqui, com esse baita desse candle. Eu não apurei lá o momento de leilão. Eu geralmente apuro o momento de leilão, o preço, para ele dar essa estilingada aqui. Ele vai um pouco lá embaixo e depois ele sobe com uma força absurda, e quando ele abre ele continua com essa força. Eu não vi se foi isso que ocorreu, mas quando eu cheguei ele já estava com essa configuração aqui, ele estava com muita força, estava subindo com essa força absurda.
E eu adoro esse tipo de padrão gráfico, porque eu identifico nesse ponto aqui um baita de um ponto de defesa, um ponto de resistência do mercado. O ativo bateu aqui em cima e ele retornou. Eu geralmente vejo que isso daqui acontece, que ele vai lá de novo enfrentar aquela resistência e consegue passar essa resistência. Esse candle aqui foi o candle do momento do payroll. Então, o que eu vi antes de esse candle aqui acontecer e antes de esse candle aqui acontecer e esse daqui também? Eu só estava com esse candle aqui e abrindo esse outro candle aqui. Eu não peguei o preço do dia anterior porque eu já cheguei atrasado. Como eu vi que esse candle aqui havia fechado, eu peguei o preço de Fibo e trouxe esse preço de Fibo como se ele fosse o primeiro alvo de Fibo. Como se ele fosse o primeiro alvo de Fibo. E aqui, ele sendo o primeiro alvo de Fibo, aqui eu tenho os outros alvos de Fibo. Então eu vi isso com o mercado ativo, com o mercado funcionando. Como eu gosto de operar com o terceiro alvo de Fibo, eu ainda pensei em deixar um contratinho vendendo aqui e deixar depois um outro contratinho daqui vendendo, né? Naquele esquema que eu faço. O primeiro contrato com 2 pontos, o segundo contrato com 1,5 ponto, o terceiro contrato com 1,5 ponto também, e puxando o primeiro stop de 2 pontos para o segundo stop. Eu iria pegar os 2 contratinhos, iria pegar lá os meus 11 pontos até mais. De repente, se eu fizesse uma comprinha aqui nessa zona que ele veio enfrentar, eu iria subir também pegando mais 11,5 pontos. E aqui em cima eu ia fazer outro trade. Ia fazer outro trade com 2 contratos ou 3 contratos. Vamos dar uma olhada aqui. Daqui até aqui, ó, a gente está falando de 3 pontos. Daria para pegar aí 2 contratos, né? Porque um contrato seria aqui, o outro contrato seria 1,5 ponto. Eu tô achando que daria para descer com os 3 contratos, porque aqui é um contrato e meio aqui, onde está, e aí depois o outro contrato seria mais 1,5 ponto acima, seria 3 pontos. Então ele aparentemente pegaria os 3 contratos e eu desceria aí com mais 11,5 pontos. Teria feito bons negócios no dia de hoje, mas aquele negócio, eu estou estudando para essa prova que vai ocorrer no domingo e acabei não me arriscando. Com relação ao mini índice, eu dei uma olhada no mini índice também, o gap dele foi muito maior do que o gap do dólar. E eu estava esperando esse movimento, porque geralmente eles tentam fechar, os players do mercado tentam fechar o gap, mas o ativo não teve força para fechar o gap. Esse daqui era o trade que eu queria fazer. Mas como eu jogo para 250 pontos, eu iria ser posto para fora muito rapidamente desse trade. Aqui de repente eu faria uma vendinha, né? Ele veio aqui em cima na banda de Bollinger, mas eu acho que é muito arriscada a venda nesse ponto aqui. Eu também fiz isso, peguei o preço de Fibo e levei até lá em cima, até o topo, para ver onde seria 50%, e foi justamente onde o ativo estacionou. Hoje foi um dia que eu não tive tanta preocupação com o trabalho, com o meu trabalho formal, né, de onde eu tiro a minha fonte principal de renda. Eu teria como fazer isso, pegar aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, e fazendo isso, pegando 250 pontos ao longo do dia. Mas como eu já falei, eu estou estudando para a prova no domingo. Hoje eu não fiz nenhum trade, muito embora eu tenha tido um ponto de vista muito bom no mercado, beleza? Se vocês tiverem gostado aí, mas eu acabei não comentando com relação a Petrobras. O que eu acho especificamente da questão da Petrobras? O governo federal, para quem não sabe, ele não tem maioria na Petrobras. A maioria do capital não é da União Federal. Mas a União Federal ela tem a ação que detém o poder de veto, e quem administra a Petrobras é o governo federal. O governo federal, esse governo de agora, diferentemente do governo anterior, ele tem uma visão não pró-mercado.
ele usa as empresas estatais de forma social. Eles querem cumprir a função social das empresas estatais. Isso está na lei das estatais. Quem tiver curiosidade, dá uma lida lá na lei 13.300. O governo anterior ele tinha uma visão mais pró-mercado. Aqui eu não estou entrando, não estou chutando sola nem nada, só estou falando a visão do governo anterior e a visão desse governo que está aí. O Lula, o presidente da República atual, ele falou que as empresas estatais elas têm que agir de acordo com o entendimento do governo. Isso daí me parece razoável, mas não é razoável para ele, Lula. É razoável para o presidente que foi eleito pelo povo. Então, por exemplo, o presidente eleito pelo povo foi o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, assim como o presidente que o antecedeu, Michel Temer, ele entendia que o preço tinha que flutuar livremente e que o mercado deveria escolher o preço. O que aconteceu com o combustível logo depois da pandemia? O preço dos combustíveis foi lá em cima. Isso tem reflexo negativo nos alimentos, tem reflexo negativo na inflação, tem reflexo negativo nos juros, porque o que o Bacen pensa? A inflação está subindo, como que eu faço para controlar a inflação? Se a inflação for de consumo, eu vou aumentar os juros, que eu vou reduzir o consumo, só que quem paga essa conta somos nós. Para cada ponto percentual que o Bacen aumenta de juros, isso não fui eu que falei, foi o candidato que eu votei nas eleições passadas, cada ponto que o Bacen aumenta, não o Bacen, na verdade o Copom aumenta da taxa de juros, da taxa Selic, a gente paga 60 bilhões de reais. Então isso é muito negativo para o orçamento brasileiro. Justamente na rolagem da dívida se encontra, a meu ver, o problema do Brasil. Não é na previdência social, não é na saúde, não é na educação, não é na assistência social. O maior problema do orçamento brasileiro é a rolagem da dívida pública, os juros da dívida pública. Eu já falei isso nos meus vídeos anteriores. O PSOL conseguiu no orçamento de 2014, se não me falha a memória, inserir na LOA daquele ano, para o ano seguinte, a auditoria da dívida pública. O que o governo Dilma fez? O governo Dilma vetou. Isso vocês podem acompanhar lá no site da Câmara dos Deputados Federais, e se derem um Google vocês vão ver se eu estou falando besteira ou não. Então assim, o nosso Estado ele deve pensar muito nisso, na sua dívida. E aí tem essa questão, como que o Copom faz para regular a inflação, para controlar a inflação? Aumentando a taxa Selic, que faz com que as pessoas consumam menos, peguem menos empréstimo e tenham mais cautela. Só que o que a gente estava vendo na pandemia não era uma inflação de consumo. As pessoas não tinham dinheiro para consumir. Tanto que o governo Bolsonaro fez o quê? Deu o Auxílio Brasil, ampliou o Auxílio Brasil. As pessoas tinham que ficar em casa por conta da pandemia. O governo federal, e isso na época do governo Bolsonaro, isso tem que ser dito, na época do governo Bolsonaro, o governo federal deu o Auxílio Brasil para muitas famílias que não tinham como trabalhar, que perderam seu emprego e tudo mais. Isso faz com que mais dinheiro circulando na economia aconteça o quê? Aumenta o preço das coisas. Só que não foi só por causa disso que aconteceu o que aconteceu. O mundo estava vivendo uma crise, a Rússia já estava dando sinais de insatisfação com a Europa, tendo crise alimentícia também e tudo mais, e a questão do petróleo também no Oriente Médio, que sempre foi tido como barril de pólvora, né? Então, tudo isso contribui para que o preço das coisas vá lá para cima. A Europa, que estava com um problema maior do que o nosso de inflação, os Estados Unidos não tinham juros como estava aqui no Brasil. Então, a oposição ao governo Bolsonaro bateu muito nessa tecla. O governo Lula, quando tomou posse, bateu muito nessa tecla para o Banco Central ir aos poucos reduzindo a taxa de juros. Por outro lado, esse governo federal que está aí também acabou de declarar essa questão que as empresas elas devem atuar de acordo com o pensamento do governo. O que os acionistas da Petrobras fazem? Os acionistas da Petrobras fazem o seguinte, olha, esse governo ele vai subsidiar com o próprio dinheiro da Petrobras os combustíveis. Isso o governo Lula fez nos governos anteriores, o governo Dilma também fez, e isso faz com que o lucro da Petrobras caia.
Se o lucro da Petrobras cai, a quantidade de dividendos que a empresa vai pagar também vai ser menor. Então, camarada, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu tenho uma caixinha no Nubank esperando a Petrobras voltar. Assim, eu não estou torcendo por caos, né? Eu não gosto disso. Isso daqui estava antes de a empresa abrir, né? Isso daqui é o gráfico diário dela. Eu estava dando uma olhada no gráfico diário dela antes de abrir o mercado. E ela partiu, ela estava indo para 43, ela ia fazer essa baixinha aqui, ia continuar subindo e ir embora. Aqui já foi a declaração do presidente, né, falando que a empresa ela tem que atuar de acordo com o governo. Se não me falha a memória, foi aqui, não foi aqui não. Foi nesse dia aqui, né, em 28 de fevereiro, e depois ela continuou caindo, deu um respiro, isso daqui aparentemente é realização. E depois que veio a divulgação do resultado da Petrobras, que veio muito abaixo, parece que foi uma diferença de 38%, ela teve essa queda absurda. É claro que se vocês forem olhar onde está o meu preço, né? Na verdade, o meu preço não. Na verdade, aonde eu quero que a Petrobras chegue para comprar não é nenhuma recomendação nem nada. Assim, a gente que já está um tempo nessa vida, né, já está um tempinho acompanhando o mercado, a gente sabe que entra governo, sai governo, o governo Lula está agora, o Senado já está falando em acabar com a reeleição, acabando com a reeleição, muito provavelmente o sucessor do Lula vai ser o Geraldo Alckmin, o Ciro Gomes muito provavelmente ele vai concorrer nas eleições seguintes, mas a força que acaba aparecendo mais é a força do centro-direita, direita e extrema-direita também com o Bolsonaro. O Bolsonaro, aparentemente, ele vai ser inelegível. Ele sendo inelegível, muito provavelmente, a sua trupe, né, a sua galera, vai dizer que ele foi perseguido politicamente, da mesma forma que o Lula fez. Política acontece desse jeito. Eu não estou dizendo que seja certo ou seja errado o que eles estão fazendo. O que ele provavelmente vai fazer e o que o Lula fez. Eles fazem política do jeito que eles querem fazer, eles alegam o que eles querem fazer e os seus eleitores votam em quem eles quiserem votar. Mas muito provavelmente é isso que está se desenhando. Bolsonaro inelegível, o Bolsonaro sendo inelegível, a direita e extrema-direita vai dizer que a esquerda que está no poder perseguiu politicamente, eles vão ganhar força. E eles entrando, a Petrobras, que vai chegar por aqui, eles vão fazer a mesma coisa, vão deixar o mercado comer solto. O preço do combustível vai explodir, vai lá para cima, vai ter essa questão da inflação. Então a galera que gosta de viver de renda, isso assim, eu não estou profetizando nada, não estou desejando que nada aconteça de negativo para o nosso país, mas é isto que está se desenhando. E a gente que investe, a gente que faz trade em índice dólar, precisa estudar possíveis cenários. E estudando possíveis cenários, é isso que a gente imagina. O meu preço para Petrobras, a minha caixinha do Nubank, está aqui embaixo. R$20. Eu vou dar um clique duplo aqui, que botando... Peraí, visibilidade, aparência, por tempo, posição, R$20. Aplicar, ok. Eu tô com a caixinha no Nubank, todo mês eu coloco um dinheirinho lá. Assim que a Petrobras chegar por volta de R$20, eu pego aquele monte lá e coloco um dinheiro na Petrobras, esperando a Petrobras voltar lá para esse preço, chegar até R$50, chegar até R$55. Então é isso que eu imagino que vai acontecer. Eu imagino que não vai ter esse gap de fuga aqui, outro gap de fuga vindo para cá. Eu acredito que o mercado deu uma estabilizada no preço, vai dar uma estabilizada no preço por aqui. Se o governo federal continuar com essa ideia de segurar o preço, muito provavelmente a Petrobras vai continuar tendo prejuízo. E aquele acionista que está lá, ele não é idiota. Quem investe o seu dinheiro não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa do mal, é uma pessoa que tem o dinheiro guardado e que
quer encontrar um ativo que lhe dê lucro, que lhe renda lucro. Isso daí é algo que é perverso, é algo que retira o dinheiro das pessoas? Não é. E o cara que poupa a sua grana, que trabalha e poupa a sua grana para investir, ele sabe como o mercado funciona e ele não é idiota. Olha a diferença, olha a diferença de volume dos dias anteriores para esse dia aqui. O volume financeiro aí de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Olha esse dia aqui, muito provavelmente o dia que ele falou é metade disso. Então, depois que foi divulgado o balanço dela, o balanço da empresa, teve essa queda absurda. Muita gente tirou dinheiro da empresa. E aí a galera que sabia que ia vir aqui embaixo deu uma especulada aqui. E o preço, você vê, aqui está indicando uma indecisão. Foi quase um doji cruz. E assim fechou o mercado. Então eu continuo nessa expectativa, o meu dinheiro está lá sendo guardado, eu não estou torcendo para que aconteça isso tudo que eu falei, muito pelo contrário, eu torço pelo meu país, mas o que eu vejo se desenrolar é isso. A eleição de 2024 vai mostrar um pouco como vai ser a eleição em 2026, a eleição de 2024 sendo positivo para o centro-direita, direita, extrema-direita, o que vai forçar o governo federal a fazer? Abrir o caixa do governo federal, tendo medidas mais populistas, não populares, mais populistas. Tendo essa posição mais populista, abrindo o caixa do governo, o que vai acontecer? O investidor estrangeiro vai tirar o dinheiro do país, ele já viu essa história, vai tirar o dinheiro do país. A Petrobras, consequentemente, vai ter o seu preço reduzido, o governo vai usar a Petrobras para subsidiar os combustíveis, não deixar que os alimentos subam. Isso daí, de certa forma, no primeiro momento é bom para o povo brasileiro. Mas, quando as eleições de 2026 forem se desenrolar, vão, de repente, mostrar aí uma perda de força desse pensamento do governo. A extrema-direita e a direita tomando poder novamente, tomando poder que eu falo é sendo eleita. A direita, extrema-direita sendo eleita novamente, o que eles vão fazer? Vão aplicar lá o seu pensamento para o mercado e as empresas estatais vão voltar a crescer. E aí, quem tiver esse ponto de vista, se estiver certo e tiver a postura correta, vai fazer dinheiro. Beleza? Weber do canal Vencendo Obstáculos, forte abraço, espero que tenha entendido o que eu falei. Aqui não é um especialista em economia, na verdade é só um cara que estuda mercado, é um cara que estuda a movimentação do mercado, que estuda geopolítica, é um cara que é formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, servidor público federal, eu atuo na Justiça Federal, já vi centenas de processos sobre plano econômico, então assim, eu sei um pouquinho do que eu estou falando, é claro que eu não tenho conhecimento técnico em economia, né? Os pormenores, na verdade, os termos técnicos, os economês a gente não tem, mas a gente já viu essas coisas acontecerem aí, muito provavelmente é isso que vai se desenhar para as eleições de 2024 e 2026, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.